estamos voltando só para a conclusão do bate-papo com o Décio. Eu acho que agora... vamos só aguardar ele aparecer aqui. Papo maravilhoso. Vamos só aguardar o Décio aparecer. Opa, já entrou. Tá entrando. Bárbara, deixa eu responder logo para você, que você perguntou de quem é o doutorado. É do doutor Marco Aurélio, do Mato Grosso. Depois a gente pode ver se consegue lhe enviar a referência. Estamos só tentando conectar aqui de novo com o Décio. Dionelfo fez uma pergunta maravilhosa, que eu vou já repassar. Devido ao grau de dificuldade, meu amigo, então se aguarde um pouquinho. O Décio não está conseguindo entrar, deixa eu ver se está. Vamos tentar puxar de novo ele aqui. Vamos recorrer agora. Opa! Voltou. Só está dando um pouco de microfonia, deixa eu ver. Agora parou. Querido, antes de eu finalizar aqui, que eu vou fechar os comentários, se alguém tiver alguma pergunta, além das que foram feitas, ou quiser refazer a pergunta porque já sumiu aqui da minha página, pode clicar na interrogaçãozinha aqui que a gente faz agora para o Dr. Décio, tá? Eu estou deixando aqui uma pergunta do Dionelfo, uma pergunta interessante, Décio. Ele fala assim, Dionelfo é um médium, um amigo nosso aqui, lá do Jardim das Oliveiras, um médium experiente, estudioso, e faz uma pergunta de quem é estudioso. Considerando o acoplamento perispiritual durante o transe mediúnico, no fluxo pineal, tálamo, córtex, qual a inteligência que faz o colapso da onda? A do médium, a do espírito ou a do mentor espiritual? Pergunta boa, hein? É uma ótima pergunta. Eu acho que é o espírito comunicante. Ele que está colapsando. Mas a gente não pode esquecer que ele está fazendo isso para o plano físico através de um cérebro que não é dele. Então, eu acho que tem uma interferência bem razoável do médium, né? O que eu percebo assim é que, às vezes, o que fica na comunicação mediúnica, por exemplo, vou dar um exemplo do Chico também. Toda vez que o Chico escrevia a psicografia de carta do filho para a mãe, era mãezinha, mãezinha querida. O mãezinha querida é do Chico, né? Mas isso não... É a tinta do médium, né, Décio? Exatamente. E isso está no cérebro dele. Na hora de você escrever uma psicografia, por exemplo, a letra da psicografia é do médium, porque o córtex motor do médium está trabalhando. Quando o espírito vai assinar, e vai sair a letra do espírito, tem que desligar o córtex motor do médium, para o espírito assumir a motricidade da mão, porque senão vai sair o padrão motor do médium. E por que ele não psicografa tudo com a letra do espírito? Porque demora, não é? Porque o espírito tem que desenhar. Eu não sei se vocês vão conseguir acessar, mas assim, eu tive a oportunidade de ver isso ao vivo. Em 2004, no Congresso Mundial de Espiritismo na França, o Divaldo psicografou Leon Denis em francês e ao contrário. Isso está no YouTube, viu, gente? Está no YouTube isso aí. Só colocar que acha lá. Eu estava bem perto dele, estava a alguns metros dele. Ele estava de olho fechado, olhando para cima, e a mão dele escrevia sobre o papel lentamente, como se estivesse desenhando. E eu vi que ele estava em transe mediúnico, mas não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, né? Depois ele levantou o papel, eu continuei não entendendo, porque era letra cursiva.
E estava em francês e ao contrário. Quer dizer, para ler, teve que colocar contra a luz e a mensagem em francês. Quem estava escrevendo era o espírito. O cérebro do Divaldo, o córtex motor do Divaldo tinha que estar desligado, senão ele não ia conseguir fazer. Ia sair a letra do Divaldo, e não a letra do Leon Denis. Ainda mais que o Divaldo, que eu saiba, não escreve em francês, muito menos ao contrário. Né? Então, tinha outro espírito que estava colapsando a onda, era o Leon Denis. O Leão, perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui sobre mediunidade de efeitos físicos. Como é que se daria esse processo? Numa perspectiva neurofisiológica, né? Como é que seria essa intervenção? O efeito físico é sempre baseado em ectoplasma. Ectoplasma é uma matéria de transição. É uma matéria extrafísica, né? Espaço-tempo negativo, é do plano espiritual, mas para ela ser produzida, ela precisa de energia espaço-tempo positiva. Então, algumas coisas que a gente já sabe. A nossa célula respira através de uma organela chamada mitocôndria. A mitocôndria pega oxigênio e ela oxida a glicose. Na hora que ela faz isso, você tem uma dança de elétrons que vão pelos citocromos lá. Uma parte dessa energia liberada, ela é encapsulada em uma molécula chamada trifosfato de adenosina, né? Que é o monofosfato, vira difosfato, vira trifosfato. E aquilo fica guardado na célula como um pacote energético químico que a célula vai usar a hora que ela precisar. Uma parte é liberada na forma de calor, não é? E uma parte é liberada na forma de biofótons. Isso quem estudou isso foi um médico alemão chamado Dr. Popp. O pessoal da AME ABC está estudando uma enzima que faz aumentar ou diminuir a produção de calor pela mitocôndria. E elas estão imaginando que essa enzima pode desviar o metabolismo para produzir mais ectoplasma ou menos. Então, essa enzima que todos nós temos, porque todo mundo tem ectoplasma, porque senão a gente não estaria encarnado, né? Ela precisa estar ativa para a produção de ectoplasma ser maior. Então, a princípio, as mulheres teriam mais atividade dessa enzima e elas produziriam mais ectoplasma. E o ectoplasma, como ele é matéria de transição, ele é a maneira como a espiritualidade age no físico. E o interessante é isso. Por que precisa do médium? Porque quem faz o biofóton é a mitocôndria a partir do oxigênio da glicose. E você precisa estar encarnado para ter isso. Na matéria. É. E é por isso que acontece mais em adolescente, né? Em criança e adolescente, né? Você tem uma produção maior de intracelular de ATP, de ectoplasma. Isso. E algumas hipóteses que a gente tem sobre a questão da qualidade do ectoplasma. Então, por exemplo, comer açúcar de alto teor insulinêmico, que é aquele açúcar refinado, por exemplo, ele teria uma capacidade de aumentar a produção de ectoplasma, mas é um ectoplasma de baixa qualidade, né? E aí isso pode trazer alguns efeitos de doença do ectoplasma, ectoplasmias. Provavelmente a doença mais conhecida é a fibromialgia. Uhum. A fibromialgia, por isso que mulher é fibromialgia, homem não. Porque a mulher produz mais, biologicamente, ela produz mais ectoplasma que o homem. Interessante. Né? Então, o que ela precisa? Ela precisa ajeitar a alimentação, diminuir alimentos insulinêmicos, né? E precisa transferir energia. Então, se ela cuidar de gente, curativo, abraço, passe, ou então de bichos ou de plantas, né? Aí ela se equilibra. Né? E aí diminui a dor. Né? Seria a questão do ectoplasma. Então, para você ter uma mediunidade de efeitos físicos, você tem que ser um produtor de ectoplasma, doar esse ectoplasma, porque a maior parte do ectoplasma que a gente produz faz parte do nosso duplo etérico, a gente não pode doar, porque senão a gente desencarna. E esse ectoplasma produzido é utilizado pelo desencarnado para
se manifestar fisicamente aqui, no plano físico, né? Tem inclusive Seria, uma pesquisa, né, Décio, do Sheldrake, que ele fez interessante lá na Inglaterra, sobre mediunidade de efeitos físicos, né? então, eu conheço do Rupert, eu conheço mais o livro dele, quando ele fala Uhum. do, do campo biomórfico, né? Que é o perispírito. Eu conheço o trabalho dele sobre a comunicação com os animais, né? Que ele fez um trabalho muito legal com o cachorro e o dono do cachorro. Mas esse trabalho dele eu não li ainda, mas eu vou procurar, porque o cara Bem, bem interessante, bem interessante. Ele fez vários experimentos com médios de efeito físico, levando a pessoas da academia que, tal qual aconteceu na época do Kardec, duvidavam daqueles efeitos e fizeram vários testes com máquina fotográfica, fazendo impressão em filme sem a máquina, o filme estava na mesa. Foram diversos elementos que foram trazidos à tona, experiência muito legal. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo R. Leite, falando o seguinte: existem pesquisas de análise de sinais elétricos do cérebro do médium durante o transe mediúnico? Eu lembro da pesquisa do Júlio Pérez, né, em 2012, que uhum, ele avaliou também a partir de exames de imagem, né, neurofuncional, o médio de psicografia, né, enquanto ele escrevia em transe, né, enquanto após o transe ou após uma escrita de mão própria, as áreas uhum. sendo ativadas de forma diferente, né, uma ativando a partir do raciocínio, da memória, do pensamento, e a outra basicamente ativando apenas a parte motora, que foi da interação com o espírito, né? Então talvez isso responda a pergunta do colega que perguntou aqui, o R. Leite. O que o Marco Aurélio fez na tese de mestrado dele, ele fez eletroencefalograma durante o transe Verdade. e comparou com o controle que estava do lado. E aí ele mandou para uma neurologista que não sabia do que se tratava. E ela, na hora de emitir o laudo, ela percebeu uma alteração das ondas de base, que ela falou que eram sugestivas de uma situação epilética, mas não eram epiléticas, não eram patológicas. Ela ficou bem confusa com o que ela viu ali. Uhum. E uma coisa interessante é que o traçado de base que o Marco fez antes do transe mediúnico já tinha uma alteração da linha de base. E depois a gente entrevistando os médiums, e deve ter bastante médium assistindo a gente, no dia do trabalho ele já acorda estranho. Então eu acho que já faz fila ali, né? O pessoal que vai se comunicar já começa a se conectar ali. Talvez você fazer um traçado de base tenha que ser fora do dia do trabalho mediúnico, Perfeito. né? Mas tem alteração elétrica, sim. E eu ajudei o Marco em alguns casos, quando eu estava coletando, era muito legal, porque o médium estava conectado com o eletroencéfalo e o controle também. E a gente ficava atrás com o laptop. E a alteração do traçado eletroencefalográfico do médium começava antes dele começar a falar. Você percebia e falava, ó, o espírito encostou, ele está entrando em transe. Era muito legal. Então, são coisas que a gente precisa ainda... Ele fez um trabalho só sobre esse assunto, ele publicou, separado, Legal, né? legal. Muito legal. Vamos ver mais uma perguntinha aqui, Décio, para também a gente não invadir a madrugada, né? Ó, por mim, a gente iria até 2 da manhã tranquilamente, mas eu sei que você tem que descansar e daqui a pouco o público vai embora também aqui, né? Ah, temos aqui uma pergunta. Não, tá aqui cortou a pergunta. Gente, as perguntas têm que caber dentro desse quadradinho, senão ela fica pela metade. A Glaucia pergunta: mesmo não sendo médio, as mulheres com fibromialgia produzem mais ectoplasma? Eu acho que sim. São hipóteses, tá, Glaucio? A Sim, gente sim. não tem certeza de nada. Mas, assim, como eu disse, todos nós somos médicos. E as mulheres também são. Então, assim, quando é alguém que não é... Quando é espírita, eu falo, vai dar paz. Uhum. E as experiências que eu tive com as médiums que a gente, até conversando, às vezes não estava nem em consulta, elas melhoraram das dores, diminuíram a dose de remédio.
Mas quando não é, eu recomendo alguma atividade de cuidado, ou com bicho, ou com planta, ou mesmo com um ser humano, né? Geralmente o pessoal que já faz isso, a enfermeira, técnica de enfermagem, fisioterapeuta, cuidador ou cuidadora de idoso, esse pessoal se tá ali de corpo e alma, né? Fazendo com vontade, com desejo de que a outra pessoa melhore, tá equilibrando a energia, né? Então, eu acho que ajuda sim. Muito bem. Querido, eu queria te agradecer pela oportunidade desse papo maravilhoso, de tantos esclarecimentos, tantas reflexões maravilhosas que a gente pôde fazer, e eu acho que vai estimular muita gente a se debruçar nos estudos, nas coisas novas que estão saindo aí pelo Brasil afora e mundo afora, né, que ligam a essas duas esferas, que na verdade fazem parte de uma coisa só, mas foram separadas muito lá atrás, né, da Idade Uhum. Média para cá, e talvez seja o momento da gente fazer essa reconexão. É isso. E, bom, se tiver mais alguma coisa para comentar, a palavra final é sua. Bom, primeiro eu queria agradecer a paciência, né? Para começar, que eu já atrasei meia hora e depois ficou essa coisa que não consegui entrar. Agradecer o pessoal que ficou aí participando, né? A gente sabe que o dia a dia a gente precisa desse espaço mental para a gente pensar nas coisas que realmente interessam para a gente, mas não são todas as pessoas que conseguem fazer isso. Então, eu fico muito grato à oportunidade que você me deu, Fábio, a paciência que você teve, tua e do pessoal que assistiu aí. E a gente está aqui tentando funcionar meio como um relator, né? Como eu não me considero um pesquisador, o Marco é um pesquisador, né? Eu vou pegando carona na vontade dele e eu vou dando relato das coisas que a gente está descobrindo, que os pesquisadores estão trazendo, para a gente poder estar sempre no up-to-date aí, dentro do movimento espírita, né? De qualquer maneira, um abração para você, para o pessoal aí do Pará, para o Alberto, o pessoal do Jardim das Oliveiras, eu adoro demais. Era para eu ir esse ano aí, né? É A verdade. pandemia me impediu. A gente tínhamos o congresso da AME, e aí E, seria a nossa estrela, infelizmente não é, teve, mas o é, Alberto me mandou mensagem um pouco antes da nossa live, te mandando é, um grande abraço, falou que em tá. breve, quando as coisas melhorarem, a gente vai ter a oportunidade de trazer É, de novo aqui. Mais as uma vez, estrelas querido, estão muito obrigado. abertas, hein? Estrela aberta. Duas estrelas então. Vai. Um cara especial. Bom, Valeu, eu vou mais uma vez te agradecer pelo carinho, pela atenção. Eu espero que seja a primeira de grandes bate-papos e encontros que a gente pode ter no futuro. Vou convidar as pessoas que estão assistindo a acessar o Jardim das Oliveiras no YouTube. Vai na playlist lá, Ciência e Espiritismo. Tem esse trabalho que a gente está fazendo com o maior carinho de agregar aí aspectos científicos, documentos científicos com a doutrina espírita. São vídeos curtos, de 5 minutos, 8 minutos. E nesse mesmo canal, lá nessa mesma playlist, vai estar essa live e as outras lives que a gente já fez. A gente fez live já com o Sérgio Lopes, fizemos live com o Alberto, a gente vai fazer live com a Ivênia, com o Zé Roberto. Então, estão pegando a nata da AME e fazendo lives com temas muito interessantes, como foi o de hoje. Então, mais uma vez, querido, muito obrigado. Espero que em breve estejamos juntos, mundo afora. Um abraço grande. um abraço para você também. Obrigadão, viu, Fábio? Obrigado a todos. Obrigado.